A ação começou aí, tá? Não, vai começar em breve. Tá gravando. Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Hoje a gente vai começar, né, a unidade 3, que trata de outros instrumentos para defender direitos fundamentais. Até aqui nós falamos das ações, né, do controle de constitucionalidade, lá na unidade 1, as ações do controle concentrado, especificamente, as 5 ações, né, que são impetradas no Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado e abstrato. Na unidade 2, tratamos dos remédios constitucionais, né, e como a gente combinou, eu deixei a ação popular, que também é um remédio constitucional, para ser tratada neste momento, junto com a ação civil pública e outros instrumentos de proteção a direitos fundamentais, como, por exemplo, a reclamação constitucional, como direito de petição, direito de certidão, que apesar de ter esses nomes, né, são também garantias importantes para o exercício da cidadania, que a gente vai também tratar deles, e, por fim, os recursos constitucionais, né, os recursos impetrados no Supremo Tribunal Federal para proteger a Constituição e, consequentemente, os direitos nela consignados, que são o recurso ordinário constitucional e o recurso extraordinário. Então, esse é o universo que a gente vai encontrar nessas aulas aí até a prova de NP3, tá? Começando hoje com esse conteúdo acerca da ação popular e da ação civil pública, que eu, de propósito, quis tratar conjuntamente, né? Por isso que na unidade 2 a gente estudou 4 das 5 ações, né? Estudamos os 2 mandados de segurança e de injunção e os 2 habeas corpus e data, e deixamos agora para tratar da ação popular. Então, vou começar com a ação popular e depois complemento, arremato aí com a ação civil pública. Lembrando a vocês que na próxima semana o Igor, o monitor, ele vai participar também e vai fazer aqui uma apresentação acerca das diferenças entre essas 2 ações, né? E eu também vou pedir a ele para falar um pouquinho também das semelhanças, né? Elas também têm algumas semelhanças, mas realmente há muitos detalhes que as diferenciam. Bom, vamos tratar da ação popular. Primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é que a ação popular é um remédio constitucional. Ou seja, a ação popular está no mesmo patamar aí do habeas corpus, do habeas data, do mandado de segurança, do mandado de injunção. Está lá no artigo 5º, né, inciso 73 da Constituição Federal, garantindo a todo e qualquer cidadão a prerrogativa de lutar pelo interesse coletivo, né? Ou seja, proteger temas importantes como meio ambiente, como patrimônio público, como moralidade administrativa, patrimônio histórico-cultural, enfim, de atos, né, ou omissões do poder público, né? Então, a gente vai entender que ação é esta, que remédio constitucional é este, colocado à disposição de qualquer cidadão. Entender quem é o cidadão para os fins desta ação. A gente sabe que a ação popular, ela tem esta expressão, este nome, né, essa alcunha de popular, porque é uma das expressões da soberania popular. Nós sabemos que a democracia brasileira ela é representativa, ela é de viés indireto, mas tecnicamente é correto falar que a democracia brasileira é semidireta, ou seja, há elementos indiretos e elementos diretos. Elementos indiretos se baseiam na representatividade propriamente dita, ou seja, nós escolhemos representantes para exercerem em nosso nome as atribuições de poder. Mas também há a participação direta, há mecanismos previstos na Constituição para que o povo diretamente também atue, não através de representantes. O plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de projeto de lei, como foi o caso, por exemplo, do projeto de lei de ficha limpa, e a ação popular também pode ser considerado um instrumento de cidadania, ou seja, a ação popular tem um viés político inegável, né? E essa expressão popular é no sentido de que quem está brigando, quem está como autor, quem está impetrando a ação popular, não está ali buscando direito próprio, pessoal, mas sim um direito, um interesse da coletividade, da população. Daí a expressão ação popular, que é remota, né? A ação popular é das mais tradicionais ações que existem no mundo, tá? É um legado também do direito romano. Não era a ação popular como nós temos hoje, claro, mas havia a possibilidade de cidadãos, né, romanos poderem provocar
os magistrados, os pretores, enfim, quem assumia as funções de justiça em Roma, acerca de denúncias de subornos, acerca de denúncia envolvendo qualquer tipo de malversação, digamos assim, do interesse do erário romano, né? Isso também chega na Inglaterra do século XVII, ou seja, através desse tipo de prestígio ao cidadão inglês para provocar a justiça, no sentido de proteger o patrimônio público, ou seja, é a ideia realmente de cidadania que vai se fortalecendo, e na época do Império no Brasil, foi a única ação constitucional, não assim apresentada num capítulo próprio, não era uma ação com a nomenclatura como nós temos hoje, mas havia lá, no artigo Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, que nem habeas corpus estava lá. O habeas corpus foi usado durante o Império, já sabemos disso, mas na legislação infraconstitucional, no Código Criminal da época, também no Código de Processo Criminal, mas na Constituição mesmo, o habeas corpus não aparece em 1824, mas só vai aparecer formalmente na Constituição de 1891. Mas lá, no artigo 157, da Constituição Política do Império do Brasil de 1824, estava consignado que, havendo o peculato, suborno, qualquer um do povo poderia apresentar uma ação popular, assim, até usado com letra minúscula, a ação popular, não assim, esta ação, com todas as suas regras que a gente vai ver, mas no sentido de ser uma possibilidade de acionar, de acordo com o interesse da população, o poder público para fazer uma espécie de denúncia, com relação a esses atos aí criminosos, como o peculato e o suborno. Então, é interessante observar que a Constituição do Império já trazia essa possibilidade, que vai ser aperfeiçoada, claro, nas seguintes constituições. Entretanto, duas constituições da nossa história preferiram não falar em ação popular. Uma delas foi a Constituição da República Federativa de 1889, a primeira Constituição Federal brasileira mesmo, a segunda da história. Era uma Constituição muito enxuta, praticamente sintética, se preferirem a expressão, tinha 90 artigos, comparada à Constituição de hoje, realmente era uma Constituição bem menor. Tinha 90 artigos na parte permanente e 9 na parte transitória, não dava 100 artigos no total. E nessa Constituição não se preferiu tratar ali de ação popular, nem em 1937, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, a tal Carta Polaca de 1937. Fora essas duas constituições, as outras todas tiveram a ação popular e foram se desenvolvendo até chegar ao que nós temos hoje no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição de 88. Bom, então estou explicando para vocês aí um pouquinho da origem desta ação popular, que remonta aí à antiguidade clássica, com o direito romano, é aperfeiçoado na Inglaterra do século XVII, ali nas vésperas da Revolução Gloriosa deles, documentos surgiram naquela época, como Bill of Rights, como Petição de Direitos, como o Habeas Corpus Act, foram vários documentos dessa revolução que fez com que a Inglaterra fosse considerado o berço do constitucionalismo moderno, sem nunca ter tido uma Constituição propriamente dita. Isso mostra um país realmente de vanguarda constitucional, não é à toa que até hoje é uma monarquia das mais constitucionais que existem. Então, a ação popular tem essa origem, tem essa importância no direito brasileiro, e a gente vai tratar agora de outros temas envolvendo a ação popular, como, por exemplo, o seu conceito. O que seria, então, a ação popular? A ação popular é uma ação constitucional, é uma garantia fundamental específica ou processual. A ação popular, ela possui uma natureza civil e coletiva, ou seja, estamos falando de uma ação de natureza civil, mas que tem um caráter coletivo, ou seja, quem está naquela ação está buscando não um direito pessoal, mas sim da coletividade. Quando, por exemplo, se entra com a ação popular para proteger o meio ambiente, não se está protegendo o interesse pessoal. Claro que acaba sendo atingido, porque essa pessoa, a impetrante, também está dentro do contexto das pessoas atingidas por aquele ato administrativo, por exemplo, que vem a ferir o meio ambiente. Mas a conotação aqui é da comunidade, da coletividade, muitas vezes indeterminada. Então, a Constituição dá legitimidade para que o cidadão, a gente vai ver mais à frente, quem é tecnicamente o cidadão para os fins desta ação,
que pode impetrá-la. Então, é uma ação constitucional de natureza civil e de caráter coletivo, né? É uma garantia fundamental, é um remédio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para proteger o patrimônio público, o meio ambiente, a moralidade administrativa e o patrimônio histórico e cultural. Então, a gente observa que este conceito, né, que já traz também a própria natureza jurídica, né, da ação popular, mostra toda a importância constitucional que tem esta ação. E falando em Constituição, a base constitucional da ação popular, já foi dito, né, o artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição, que garante ao cidadão, que diz que o cidadão é parte legítima, né, para propor esta ação, para combater atos danosos, né, a este objeto. O objeto da ação popular está demarcado, ou seja, proteger o patrimônio público, o meio ambiente, a moralidade administrativa e o patrimônio histórico e cultural. De quê? De atos ou omissões, né? Atos administrativos, enfim, atos normativos da administração pública ou omissões que venham a ferir esses direitos, esses interesses que nós percebemos são direitos difusos e coletivos. O que são direitos difusos e coletivos? Né? São aqueles direitos que são chamados direitos meta-individuais, né? Transindividuais, são direitos que extravasam a mera individualidade, muitas vezes indeterminados, podem ser até determináveis, mas geralmente são indeterminados, né? Que acabam por não evitar que várias ações individuais sejam impetradas. Então, existe uma ação coletiva, existe a possibilidade de se impetrar uma ação, em vez de várias, uma só ação, em que o cidadão tem essa prerrogativa, né, de procurar acionar diretamente aí o Poder Judiciário para resolver este problema. Então, a ação popular tem este objeto demarcado, patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. A gente vai ver que, com relação à ação civil pública, por exemplo, é um objeto bem mais restrito, né, comparado aí à ação civil pública. Entretanto, a ação popular tem uma vantagem, né? Ela é um remédio constitucional. Se é um remédio constitucional, está à disposição de todos, pelo menos quem seja cidadão, diferentemente da ação civil pública, que apesar de ter um objeto mais elástico, a gente vai ver o que pode ser objeto de uma ação civil pública, mas não está à nossa disposição. Ou seja, não é uma ação constitucional como remédio, não é um remédio, não é uma garantia fundamental. E não é pelo fato de não estar lá no artigo 5º, não, que não é essa questão geográfica que iria determinar isso. Claro que isso conta também, mas não é bem por isso. Não é um remédio. Por que a ação civil pública não é um remédio constitucional? Porque nenhum de nós aqui pode impetrá-la. A gente vai ver que a Lei 7347 de 85, que é a lei que regulamenta a ação civil pública, traz outros legitimados, né, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, municípios, Distrito Federal, como as pessoas jurídicas que integram a chamada administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, e ainda há a possibilidade de associações privadas, desde que estejam constituídas há pelo menos um ano e que incluam nas suas finalidades aquela proteção específica. A gente vai ver que esses são os legitimados para a ação civil pública, o que não tem nada a ver com os legitimados da ação popular, que são os cidadãos, né? E aí, falando em cidadãos, eu já tenho que logo dizer para vocês, cidadão, tecnicamente, para a lei, para o manejo da ação popular, é toda pessoa física, ou seja, já exclui aí as pessoas jurídicas, tá? Claro que aqui é um conceito mais restritivo de cidadania, é pessoa física, é ser humano, tá? Brasileiro, seja nato, naturalizado, não há problema. Há uma possibilidade de um estrangeiro também poder entrar, desde que haja reciprocidade, é o caso, por exemplo, de Portugal, né, que o Brasil tem um tratado de reciprocidade com Portugal, ou seja, o que quer dizer esse tratado de reciprocidade? Desde que em Portugal também se permita a brasileiros entrarem com uma ação similar, que eles também têm por lá, aqui também se admite, excepcionalmente, que o estrangeiro, neste caso, possa também impetrá-la. Então, é a pessoa física
brasileira, né, em regra, né, nato naturalizado, que esteja na plenitude dos direitos políticos. Por exemplo, quem está preso, quem teve o seu mandato cassado, quem sofreu um impeachment, pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, por exemplo, essas pessoas não podem impetrar uma ação popular. Ou seja, é preciso estar na plenitude. A jurisprudência admite, né, junto com a ação popular, que seja protocolado também uma cópia da carteira, da certidão, da carteira, né, de eleitoral, aquela que tem lá a zona, enfim, o local que você vota, mas, assim, já há um movimento para que se coloque também aquele documento que, geralmente, o TSE fornece, se coloca lá seu CPF, o título, obrigado, deu um branco aqui, o título de eleitor, valeu, Laliane, e que também tenha aquele documento que aparece assim, quitação eleitoral, né? E você coloca facilmente na internet. Antes a gente tinha que buscar lá no fórum eleitoral, lá na Praia Iracema. Agora não, bota na internet, no site do TRE, que já aparece essa questão aí da quitação eleitoral. Ou seja, se você não votou, se você não justificou, naturalmente você não vai poder impetrar a ação popular. Então, estou falando aqui agora de legitimidade ativa, ou seja, quem é que pode impetrar a ação popular. Então, é uma ação exclusiva deste cidadão. Professor, e se o cidadão entrar e, no meio do processo, ele perder os direitos ou tiver os seus direitos políticos suspensos? Por exemplo, imagine um brasileiro naturalizado que entrou com a ação popular, tudo bem, tem legitimidade para isso, né? Está na plenitude dos direitos políticos dele, por exemplo, votou e tal, mas enquanto a ação popular está tramitando, ele teve a sua naturalização, por exemplo, cancelada, e aí ele perde os direitos políticos. Ou o caso, por exemplo, de alguém, um político, que está com seus direitos políticos em dia, tal, e aí depois ele é cassado, ou enfim, perde, ou tem suspenso, na verdade, os seus direitos políticos. Como é que fica? O processo é extinto? Não. Abre-se o prazo para que outro legitimado, ou seja, outro cidadão, possa dar continuidade à ação popular, ou até mesmo o próprio Ministério Público, que neste caso excepcional vai dar continuidade. O Ministério Público não pode impetrar ação popular, porque não é cidadão, claro, mas ele pode dar continuidade a uma ação popular já impetrada e que o autor aí está tendo esse tipo de problema, certo? Bom, legitimidade ativa, tá aí. Há uma outra dúvida que todo mundo tem. E o adolescente? Né? Aquele que tem o título de eleitor. Nós sabemos que no Brasil, pela primeira vez, em 88, quem tem entre 16 e 18 anos, desde que é facultativo, né? Desde que esteja, obviamente, inscrito aí com o título de eleitor, ele pode votar. Então, ele é cidadão, tecnicamente, para o que quer a lei, para o que quer aí a ação. Será que ele pode entrar com ação popular? Poder pode, isso aí é indiscutível na jurisprudência hoje. A dúvida que rola é se ele precisa ser assistido ou não, já que ele é menor, já que ele não tem capacidade postulatória. Então, existem entendimentos para os dois lados, né? Há uma divisão na doutrina nesse sentido. O meu entendimento pessoal é que se ele pode votar sem assistência, ele pode impetrar. A Constituição fala em cidadão, e para os efeitos legais é quem está na plenitude dos direitos políticos, e me parece que quem tem o título de eleitor, quem está votando, mesmo adolescente, está nessa plenitude, né? Mas é uma discussão interessante. Agora, sempre por advogado. Por mais que o autor seja o adolescente, ou seja eu, vocês aí, qualquer um de nós, tem que ter um advogado assinando. Não se esqueçam desse detalhe, né? A ação popular, assim como os demais remédios constitucionais, com exceção do habeas corpus, é obrigatória a subscrição por um advogado, tá? E legitimado passivo. Não, outro detalhe, que a gente vai lembrando, né? Tem outro detalhe importante também sobre legitimado ativo, que é o seguinte: será que o cidadão aí, ele precisa estar vinculado à circunscrição? Por exemplo, eu sou cidadão e tenho meu título de eleitor em Fortaleza, mas se eu tiver, porventura, em Brasília, será que eu posso entrar com ação popular lá? Se a minha circunscrição eleitoral é em Fortaleza, eu tenho que entrar só lá? Há essa discussão também, mas o STJ já bateu o martelo. A exigência é ser cidadão, é estar com a plenitude de direitos políticos, não está vinculado à circunscrição. Ou seja, apesar de eu ser um cidadão com meu título de eleitor em Fortaleza, eu posso entrar com ação popular em qualquer unidade da federação,
desde que, obviamente, o dano seja naquele lugar. O que eu não posso entrar é com ação popular no Rio de Janeiro se o dano está acontecendo no Ceará, é claro. Aqui é a questão de saber se o legitimado ativo precisa estar relacionado à circunscrição eleitoral. Não há essa obrigatoriedade, pelo menos assim entendeu, na minha opinião, corretamente, o Superior Tribunal de Justiça. Bom, fechada aí a ideia de legitimidade ativa, vamos para a passiva. Quem é que pode responder a uma ação popular? Você vai colocar aí, sempre tem que ter a administração pública, seja direta ou indireta, ou seja, tem que ter o erário, tem que ter a administração, tem que ter a União, o Estado, uma autarquia federal, tem que ter essa pessoa, ou seja, há uma obrigatoriedade. Por quê? Porque é uma ação para proteger a coletividade de danos da administração, é uma ação de cidadania, de soberania popular. Bom, então, eu preciso identificar quem é a pessoa jurídica, no caso é a União, é o Estado, é o município, é uma autarquia, é uma empresa pública, quem é a pessoa jurídica. Identificar também, é possível, até 3, né, esse litisconsórcio passivo aí, de até 3, né, legitimados. Eu tenho a pessoa jurídica, por exemplo, é um dano causado por um órgão federal, por um agente federal. Obviamente, a União deve estar lá como legitimada passiva, vai ser demandada a União. Esse funcionário ou autoridade que está executando, que está autorizando, enfim, que está à frente daquele ato, né, ou daquela omissão, a gente vai ver que não só atos comissivos, mas também omissivos podem ser objeto da ação popular, desde que o dano seja realmente efetivo ou esteja na iminência de acontecer. É que a ideia de prevenção e repressão também acontece aqui. A ação popular mexe com tudo, seja prevenção, repressão, seja omissão, para combater uma omissão. A gente vai ver mais à frente a finalidade, né, desta ação. Então, eu falei da pessoa jurídica, ou seja, a União, ou a autarquia, ou o Estado, enfim, quem é a pessoa jurídica de direito público que está, digamos assim, causando, em última ratio, aquele dano, quem é a autoridade ou o funcionário, e, por fim, quem são os beneficiários, né? Ou seja, podem ser até particulares. Geralmente são particulares, né? Como, por exemplo, uma licitação fraudulenta. A gente tem uma licitação no município, feito ali pela comissão de licitação. Então, eu tenho o chefe da comissão de licitação, eu tenho toda a comissão, são as pessoas que estão encarregadas daquele ato. Eu tenho o município, a pessoa jurídica, e tenho a empresa que venceu o certame, muitas vezes subornando essa comissão. Isso é um exemplo. Então, o legitimado passivo pode ser até 3. Professor, é preciso os 3? Ou seja, se eu não tiver certeza de quem foi a autoridade que determinou, né, ou de quem é que está se beneficiando, será que ela vai ser inepta, a minha ação popular? Não. Não é obrigatório que você tenha logo os 3 de cara. Pelo menos um. E, de preferência, a pessoa jurídica, que é mais fácil, né? Você tem como saber, claro, se o ato omissivo ou comissivo parte da União, do Estado, do município. Então, não é empecilho para a ação popular a falta de conhecimento de eventuais beneficiários ou funcionários ou autoridades que estejam aí à frente dessa situação. Porque, às vezes, o particular aí, o cidadão, ele quer essa documentação e, muitas vezes, o poder público, ele se furta a fazer isso, né? Alegando, às vezes, a questão de segurança, a questão de que aquele documento tem faltando a palavra, né? Daqui a pouco eu lembro, né? Existe uma... Ai, gente, é horrível quando você tá com a palavra na cabeça, mas ela não sai. Mas, enfim, quando a repartição, ela entende que aquele documento possui... Não é possível ser apresentado, né? Então, assim, alego diversas coisas, sigilo, né? Oh, meu Deus, sigilo do documento, alega essa questão sigilosa. Não é possível a administração alegar sigilo sem uma fundamentação, ou seja, só aqueles imprescindíveis à segurança, claro, né? A própria ideia de patrimônio público, enfim, que tem essa relação, a administração precisa. Mas e se ele não entregar? Aí eu entro com mandado de segurança para conseguir esses documentos, né? Já que não é habeas data, porque não são documentos sobre mim, né? A verdade é a seguinte: tem muita gente procurando a administração pública querendo documentos, né, não sobre si, mas documentos que poderiam embasar futuras ações como a ação popular.
Entretanto, a administração também não é obrigada a dar todo documento que chega lá um particular pedindo. É preciso, gente, para fundamentar uma ação popular, que seja uma denúncia, um fato específico. Eu não posso, por exemplo, entrar com ação popular contra a corrupção no âmbito do estado do Ceará. Essa coisa assim genérica, né? Não. E, obviamente, se eu for nas repartições estaduais pedir documentos, pedir extratos, pedir tudo, alegando que há uma corrupção e eu vou provar, a administração pode me negar isso daí. Ou seja, é preciso ter um embasamento técnico, ou seja, tem que ter lá um fato, tem que ter uma situação concreta para que se possa embasar aí uma ação popular. Bom, aí falamos de legitimidade, objeto, né, da ação popular, e uma coisa importante é a competência. Gente, a competência em sede de ação popular, ela é diferente do que realmente entendemos como regra na seara de competência. Por quê? Porque é uma ação que tende a ser um estímulo à cidadania. Isso quer dizer o seguinte: se eu estou aqui em Fortaleza, e aí existe um ato danoso contra o patrimônio público causado pela União, pelo poder público federal, será que eu vou ter que ir numa justiça federal, por exemplo? Eu preciso ir em Brasília? Será que eu vou? Será que... Olha, veja bem, a ação popular ela é gratuita, isenta de custo, de emolumentos, de sucumbência, tudo isso lá na Constituição, artigo 5º, inciso 73. Entretanto, se o magistrado entender que há má-fé, comprovada má-fé, ele pode lhe condenar a 10 vezes o valor da causa, ou seja, isso está na lei 4717 de 65, que é a lei aí da ação popular. Lei 4717 de 65, é a regulamentação legal da ação popular, criada no início aí do regime militar, né? Em 1965, surge o regramento legal, que foi recepcionado, inclusive, pela Constituição de 88. Então, esse é o primeiro estímulo para a ação popular, ser gratuita e ser isenta de custos ou de sucumbência. Entretanto, será que se a competência não fosse de primeiro grau, e na própria sessão judiciária em que se encontra o autor, será que ele iria se sentir estimulado a ter que viajar buscando um direito que não era dele especificamente, da coletividade, e ainda tendo o risco de sofrer aí essa condenação se o juiz encasquetar que ele está com má fé, por exemplo, né? Então, poucas pessoas teriam a coragem, né, de entrar com esta ação. Por isso que essa questão da competência é relativizada. A competência na ação, no processamento da ação popular, ela é sempre de primeiro grau. Aí a que vai diferenciar se é estadual ou federal. Por exemplo, se é um ato do presidente da República, eu não preciso ir no Supremo entrar com ação popular. Eu vou na Justiça Federal no Ceará, sessão judiciária aqui, e vai ser protocolada essa ação popular aqui em Fortaleza, na Justiça Federal de primeiro grau. Se for, obviamente, um ato que não é federal, como um ato estadual ou municipal, eu vou no Fórum Clóvis Bevilacqua e protocolo a minha ação popular. Ou seja, a ação popular, ela tem essa facilitação na questão de competência, o que vai ser importante para o manejo e para o estímulo, não só a questão da gratuidade, também da isenção de custos, né, e sucumbência, a não ser no caso de má-fé. Professor, se o cidadão perder a causa, foi indeferido, ele já é condenado? Não, claro que não, né? Tem que ver a questão mesmo da má-fé. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre gosto de dar, porque é um exemplo que mostra bem o que é a ação popular. Todo mundo aqui conhece o deputado estadual Heitor Ferrer, né? Ele já entrou com várias ações populares, aumento, por exemplo, abusivo da CAGES, né, nas cobranças, entrou também com ação popular em face da nomeação de um ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, do extinto TCM, para a administração pública estadual. Mas a ação popular dele mais lembrada é aquela ação contra a compra dos veículos Hilux para o Honda do Quarteirão. Faz tempo essa ação. O professor Heitor Ferrer entrou com a ação popular, ele é um cidadão também, né? Ele não entrou como deputado. Eu poderia ter entrado. Claro que quando é um deputado, quando é alguém que tem visibilidade, ganha uma repercussão. Ele entrou como cidadão e tem essa prerrogativa.
E o Heitor Ferrer entrou com esta ação popular contra a compra. Por que ele entrou? Porque ele alegava que a compra dos veículos, a unidade estava R$150 mil, ou seja, eram 200 veículos naquele primeiro momento, que dava R$30 milhões a compra. E ele entendia que aquilo era uma afronta ao erário, ao patrimônio público, e entendia que a compra de veículos pela metade do preço, por exemplo, R$75 mil a unidade, serviria também a um carro de um valor desse, é um carro expressivo, e teria uma economia para o patrimônio público. É uma ação bem interessante, né? Apesar de muitos afirmarem que era questão política, né, porque o que mais se evita na ação popular é essa politicagem, ou seja, é se utilizar da ação popular para fazer picuinha política, é gratuita, então eu vou usar para achincalhar a oposição, enfim, para tentar desmoronar aquela estrutura política. Então é por isso que tem lá a má-fé, se comprovada a má-fé, ou seja, a malversação na utilização desta ação, o magistrado pode condenar 10 vezes o valor da causa. Então é um alerta. Mas, neste caso, o entendimento da justiça foi o seguinte: a ação foi indeferida, ele não foi condenado a 10 vezes, porque se encontrou razoabilidade no seu pedido. Entretanto, a administração entendeu, a justiça entendeu à época, que a compra especificamente de um tipo de veículo entrava na ideia do mérito administrativo, que a justiça não poderia, ou seja, não havia ilicitude, não havia ilegalidade, não havia ilegitimidade, ou seja, poderia haver uma lesividade, é bem verdade, mas era dentro da seara do mérito administrativo, né? Não havia desvio de finalidade, não havia inexistência de motivo, enfim, nada que desabonasse aí o ato administrativo, e houve licitação, tudo dentro dos padrões constitucionais, e a justiça preferiu não anular aquelas compras, né? Por isso que nós tivemos aí a época das Hilux, e depois veio a época, né, acho que agora, né, a época dos Renault Duster, que realmente custam metade do preço. Então, gente, mas não foi por determinação judicial, quero dizer, apenas foi uma opção do outro governador, do atual governador, a troca aí dos carros, né, por esses carros um pouco mais baratos, ou bem mais baratos, né. Então, isso é um exemplo de uma ação popular. Percebam que ele tentava proteger, enquanto você entra em nome próprio para proteger interesse alheio, no caso da coletividade, mas também dele, em último caso, ou seja, dele e de toda a coletividade cearense, né, do patrimônio público do Estado. Então, a ação popular, de fato, tem este caráter de proteger o patrimônio público, o meio ambiente, a moralidade administrativa, que é algo bem complexo, né? O que é o combate à moralidade, à imoralidade, né? O combate à improbidade, à desonestidade, que às vezes, pessoal, o ato, ele é até legal, mas pode ser desonesto. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginemos aqui que eu sou governador do estado do Ceará. Então, como governador do estado do Ceará, eu tenho um poder discricionário, muitas vezes, para abrir frente de trabalho, construir obras em vários pontos do estado. E aí, enquanto pessoa física, enquanto empresário, que eu também sou, digamos assim, eu compro terrenos e mais terrenos em um local inóspito do estado, ou seja, um local pouco frequentado, enfim, um local barato, e pouco tempo depois eu lanço um programa de valorização daquela região, por exemplo, né? Coincidentemente, a região que eu comprei terras alguns meses antes, valorizando sobremaneira os meus terrenos, e assim eu tenho um ganho exorbitante. Aparentemente, esse ato está dentro, digamos assim, da obra pública. Essa questão particular, ela é por fora, né? Não tem nenhuma relação com a administração, a priori. Mas, apesar da legalidade aparente de tudo isso, nós estamos falando de algo imoral, né? Então, assim, encontrar essa imoralidade é complicado, mas nós sabemos que a moralidade é um dos princípios da administração, está lá no artigo 37 caput, né, junto com a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência. Então, esta ação também serve para coibir esse tipo de ato. Eu acabei de falar para vocês de uma ação popular contra a nomeação de alguém que era conselheiro de um tribunal de contas para um cargo na administração, sendo que ele já tinha outro cargo, ou seja, atingiria a questão da própria moralidade administrativa, ou seja, isso faz parte, né, da possibilidade de se impetrar uma ação popular. Então, a ação popular tem essa característica mesmo, né, de ser uma ação em benefício da coletividade, e ela tem basicamente 3 finalidades, né? Quais são as 3 finalidades de uma ação popular?
ela pode servir para prevenir, ou seja, o ato que venha a ferir este objeto, ou qualquer desses objetos, ele ainda não aconteceu, mas está na iminência de acontecer. Então, é possível se impetrar uma ação popular profilática ou preventiva, né, neste caso. É possível, obviamente que é o mais comum, a ação popular repressiva, ou seja, o dano já aconteceu, e aí a ação popular vai ser em cima deste dano, tentando uma reparação, enfim, uma desconstituição do ato e uma consequente reparação, indenização, enfim, um ressarcimento ao erário desses prejuízos, né? E ainda a terceira finalidade, a questão da omissão, ou seja, é possível se impetrar uma ação popular para combater uma omissão, ou seja, o poder público deixa de executar atos para proteger o meio ambiente, para proteger o patrimônio histórico. Imagina, por exemplo, um bem tombado que está para desabar e não há nada feito pela administração pública. É patrimônio histórico, né? E patrimônio histórico é um dos objetos da ação popular. Então, qualquer um de nós pode impetrar uma ação popular para que denunciar a omissão do poder público em proteger aquele patrimônio histórico, aquele bem tombado, né? E assim pedir à justiça, né, que uma obrigação de fazer seja decretada, ou seja, tem esse caráter também mandamental na ação popular, ou seja, de mandar desconstituir o ato, de mandar fazer aquele ato que não está sendo feito e assim causando a omissão administrativa. Então, existem essas três possibilidades aí importantes dentro da ação popular. Falando em ação popular, os requisitos da ação popular, ou os pressupostos, enfim, os pré-requisitos para se impetrar uma ação popular. O primeiro deles é o requisito subjetivo. Basicamente, são três requisitos, um subjetivo e dois objetivos. Então, requisitos da ação popular. Requisito subjetivo, a condição de eleitor do impetrante. Ou seja, a pessoa física brasileira na plenitude dos direitos políticos, né? Com aquela exceção lá do português equiparado, enfim. E o detalhe também do adolescente que já tratamos aqui. Então, a condição de eleitor, ou seja, essa condição subjetiva é o primeiro requisito aí da ação popular. O segundo requisito é a comprovação da ilegalidade ou ilegitimidade daquele ato, seja ele comissivo ou omissivo, ou seja, o ato feito ou não feito, ou omisso, o ato omissivo, é eivado de ilegalidade. O que é a ilegalidade? A contrariedade à determinação legal. E o que é a ilegitimidade? Ou seja, é algo além da lei, ou seja, englobando também a questão da moralidade, ou seja, o ato é ilegal ou imoral, né? Ou seja, não precisa ser algo frontalmente contra uma lei, pode ser também tangenciando isso, aparentemente legal, mas um ato desonesto, um ato improbo, e essa improbidade, inclusive existe uma lei específica para tratar dela, é também uma das possibilidades aqui de manejo da ação popular. Ou seja, ilegitimidade ou ilegalidade do ato, seja ele omissivo ou comissivo, como já falamos, né? E importante, quando falei até agora, que a lesividade é um outro requisito. Então, voltando, são três requisitos para impetrar a ação popular, sendo um subjetivo, no caso, a condição de eleitor do impetrante, e dois objetivos. Quais são? Ilegalidade ou ilegitimidade do ato e a lesividade deste ato. Professor, o que é a lesividade? É a capacidade de lesar o interesse público. Ou seja, a ação popular tem que ter esse caráter, ou seja, tem que ter no objeto, na comprovação, tem que ser... Porque se for uma denúncia vazia sobre a corrupção, como já falamos aqui, não fica como comprovar a lesividade, ou seja, tem que ser aquele ato, aquela omissão, aquela lei, aquele decreto, aquela portaria, aquela determinação, especificamente, que venha a ferir algum desses objetos possíveis. Imagina, por exemplo, uma determinação da administração pública para a prática de um ato atentatório ao meio ambiente, por exemplo, né? Imagina aí a Secretaria de Transportes, né, do município determinando a construção
de algum tipo de viaduto, enfim, aquele episódio lá do viaduto da Antônio Salles com Santana Júnior é um exemplo, né, mas que o entendimento foi pela construção, sim, já que o dano era mínimo ao meio ambiente e haveria um interesse coletivo na circulação, que também é um direito fundamental, né, um desafogo daquela região, enfim. Então, essa questão da lesividade tem que estar comprovada, ou seja, não é basicamente que o prejuízo ao objeto da ação popular tenha acontecido, mas que esteja também na iminência de acontecer, ou seja, esse perigo, essa possibilidade de dano seja real, seja efetiva. Então, é preciso ter o que o STJ fala, o binômio ilegalidade e lesividade, ou seja, é preciso ter um ato que realmente não corresponda ao que diz a lei. E aí eu acrescento a ideia da ilegitimidade, ou seja, às vezes o ato é legal, mas é imoral. Então, o ato, a ilegalidade ou ilegitimidade e a lesividade, né? Se, no entendimento do STJ, que me parece correto, se não houver comprovado esse binômio, ilegalidade e legitimidade, de um lado, lesividade do outro, não há como prosperar esta ação popular. Então, esses requisitos aí objetivos, né, esses dois, ou seja, ilegalidade, ilegitimidade e também a lesividade, junto com o requisito objetivo da condição de eleitor, perdão, com o requisito subjetivo da condição de eleitor, ou seja, do subjetivo, do sujeito, né, ativo, no caso, impetrante, que tem que ser eleitor na plenitude aí dos seus direitos políticos, esses são os requisitos para se impetrar uma ação popular. Um detalhe interessante sobre a ação popular, gente, com relação aos efeitos, né, o que realmente pode ser determinado? Invalidação do ato. Imagina, por exemplo, uma licitação fraudulenta, e aí o contrato, por exemplo, é invalidado, neste caso, a própria licitação é anulada. Isso é um possível efeito de uma ação popular. É possível também uma determinação de não fazer ou de fazer, no caso, uma omissão, em que o poder público determina e dá um prazo para a administração pública reparar ou cuidar do meio ambiente ou do patrimônio. Porque, na verdade, se a gente olhar bem, dentro desse objeto da ação popular, que são basicamente 4, ou seja, patrimônio público, estamos falando de erário, basicamente, de bens e direitos de valor patrimonial, ou seja, estamos falando do patrimônio público eminentemente econômico, o meio ambiente, moralidade administrativa e o patrimônio histórico e cultural. Desses 4, 2 têm um caráter, digamos assim, mais concreto, e 2 têm caráter mais abstrato. Quais são os 2 de caráter mais concreto? O patrimônio público, né? E o meio ambiente. Isso realmente a gente tem como concretizar essas realidades. Mas quando a gente fala em moralidade administrativa, perceba o grau de abstração da coisa. Moralidade administrativa não é uma coisa muito palpável, né? Muito embora exista, claro. E o patrimônio histórico e cultural, essa questão do patrimônio imaterial, né? Essa questão envolvendo a cultura, a história, que também tem uma repercussão muito abstrata. Então, seja concreto, seja abstrato, a ação popular está aí para coibir essas ações, tá? Ou omissões do poder público. É importante também frisar que pode se pedir, além da invalidação do ato, da anulação, né, de uma obrigação de fazer, no caso da omissão, tudo isso está dentro da possibilidade de decisão, depende, claro, do que está sendo pedido na ação popular. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer é a questão dos efeitos, né, dessa decisão. Os efeitos, podem colocar aí, os efeitos da ação popular, assim como da ação civil pública, a gente vai ver daqui a pouco, são erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente, sem julgamento do mérito, na verdade, ou seja, se não se atingiu o mérito, ou seja, inépcia da inicial, extinção sem julgamento de mérito, aí não faz coisa julgada material, ou seja, não tem a outra ação popular pode ser impetrada. O que eu quero dizer é que se a ação tiver toda dentro dos seus trâmites, dentro das regras legais, e ela for deferida ou indeferida, terá efeitos erga omnes. Quer dizer o seguinte, a decisão da ação popular, ela atinge a todos. Porque assim, se não fosse assim, imagina aí, eu entro para a ação popular e aí perco,
né? E aí o Joaquim vai entrar também, para ver se cai na mão de outro juiz, que também vai ver se ganha, enfim. Isso não seria salutar. A intenção da ação popular é justamente evitar essas ações individuais, ou seja, é ter, digamos, uma ação que represente a coletividade. E o cidadão que tomar frente deve ser respeitado nesse sentido, né? Então, como eu disse, a não ser que ele entre com ação mal feita, ou seja, sem os pressupostos, sem a documentação, aí não seria justo também, com o interesse público, você simplesmente precluir qualquer possibilidade. Estou dizendo apenas aqui da ação que está pronta, que está apta a ser julgada, e a justiça entendeu que não é cabível aquela ação, ou seja, indeferiu, o que não impede o recurso. Naturalmente, a apelação, tanto para o deferimento quanto para o indeferimento, ela acontece, e, obviamente, essa apelação vai permitir aí que esse trânsito em julgado finalmente aconteça e os seus efeitos erga omnes possam ser até mais abrangentes no caso. Tá bom, gente? Então, sobre a ação popular, acredito que eu tenha aqui falado o que era de mais importante. Só para finalizar, a questão de liminar. Cabe pedido liminar? Cabe sim. Ou seja, se o dano ao meio ambiente, se o dano ao patrimônio público está na iminência de acontecer, ou está acontecendo e ainda tem como ainda tem como salvar aquela realidade, aquele interesse, nada obsta que o autor aí peça liminarmente a suspensão do ato, uma medida seja tomada liminarmente para prevenir eventual prejuízo efetivo. Então, não há nenhum problema desde que se tem aí os requisitos do periculum in mora e do fumus boniuris, nada impede o pedido e a concessão da cautelar sem problema algum. Essa questão da lesividade, voltando aí para a gente fechar, não é só financeira. Não achem que a ação popular só vai ser, digamos assim, vitoriosa, ou só vai ter realmente proveito se o autor demonstrar lesividade ao patrimônio público, ao erário, ao dinheiro. Não. Às vezes o ato ele é um ato com desvio de finalidade. É um ato com improbidade, com imoralidade, né? Inexistência de motivos. Aqueles requisitos que anulam um ato administrativo podem ser objeto também. Isso é lesividade. A lesividade não é só a lesividade ao patrimônio, ao erário, ao dinheiro, mas também aos interesses da administração, a moralidade, a legitimidade, ou seja, aos princípios da administração pública. Então percebam toda a relação que possui a ação popular com o interesse público, com a coletividade. Não é à toa que ela possui esse nome, a ação popular. Beleza, pessoal? Então, assim, o de mais importante sobre a ação popular era isso que eu queria passar para vocês. A gente vai tratar agora da prima, que é a ação civil pública. Só para não perder o gancho. Voltando aqui à ação popular, perdoem. A possibilidade de dupla demanda. A jurisprudência brasileira já admite a possibilidade de dupla demanda. Como é que é a dupla demanda? Numa mesma ação popular, eu peço a invalidação do ato administrativo e a consequente condenação ao ressarcimento ao erário. Ou seja, não preciso ingressar com uma execução, um outro pedido, enfim, não. Na mesma ação popular, eu peço a invalidação do ato administrativo e a consequente punição, ressarcimento ao erário deste prejuízo, ou seja, questão de perdas e danos, por exemplo, com o ato administrativo, com aquele ato que está sendo controlado pela ação popular, pode ser pedido na mesma ação popular, né? O próprio STJ tem muita jurisprudência sobre a ação popular, já determinou que não há nenhum problema, não há nenhum impedimento para que seja feita a dupla demanda. A dupla demanda é justamente isso, pedir ao mesmo tempo a invalidação do ato e a ulterior condenação ao ressarcimento ao erário, né? Enfim, a condenação aí a perdas e danos e a devolução, especialmente aí dos beneficiários, enfim, dos funcionários, autoridades E aí é interessante o seguinte, eu disse para vocês que as pessoas jurídicas de direito público estão lá no polo passivo, né? Vão ser condenadas, vão ter que pagar, mas nós sabemos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que institui a responsabilidade civil, né, que nós temos no Brasil, que é objetivo, ou seja, a administração tem que pagar, é condenada, mas tem um direito de regresso, ou seja, a administração pública vai indenizar, vai pagar,
mas pode procurar o servidor que agiu com má fé, enfim, com dolo, com culpa, e vai buscar um ressarcimento aí no processo administrativo disciplinar, ou seja, o direito de regresso também cabe nessa questão da ação popular. E é claro que tinha que ser, estamos falando de interesse público, não é justo para nós que somos os detentores desse patrimônio sofremos essa consequência, sendo que foi lá um funcionário, um diretor, né, de uma repartição pública e uma empresa lá X que foi beneficiada. Quer dizer, não é justo que a União, o município ou o Estado fique com essas consequências, ou seja, vai atrás, e é o direito de regresso permitido no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, só para finalizar aí essas consequências jurídicas da ação popular. Bom, ação civil pública. Já sabemos que a ação civil pública não é um remédio constitucional. Por quê? Porque não está à disposição dos indivíduos, dos cidadãos, enfim, não está à nossa disposição, tanto que nem aparece no artigo 5º da Constituição. A primeira vez que se fala em ação civil pública na Constituição é somente no artigo 129, inciso 3º, ou seja, quando vai tratar das atribuições do Ministério Público. E lá no artigo 129, inciso 3º, diz que são atribuições do Ministério Público, né, ser titular de inquérito civil, ação civil pública, para proteger direitos coletivos, difusos, né, individuais homogêneos ou transindividuais. Ou seja, a ação civil pública não está à disposição dos cidadãos, por isso que ela não é um remédio constitucional. E o que é uma ação civil pública? É uma ação constitucional de natureza civil, tá na cara, né, pelo próprio nome da ação, mas que possui, diferentemente da ação popular, que tem um viés político, a gente está vendo, né, a cidadania, essa questão de proteger o interesse público, a ação civil pública tem um caráter eminentemente coletivo. Não que a ação popular também não tenha um caráter coletivo, tem também, mas aqui, digamos assim, é um caráter eminentemente coletivo, e sem seu caráter político. Tanto é que a ação civil pública pode ser impetrada contra particulares. Especificamente. Professor, o senhor disse também que cabe contra particular lá na ação popular. Mas cabe para particular que está se beneficiando, digamos assim, do interesse público, ou seja, eu falei de pessoa jurídica, da administração, como a União, direta e indireta, como autarquias, os funcionários e os eventuais terceiros beneficiários. Aí eles entram também. Na ação civil pública, é possível uma ação civil pública exclusivamente contra a empresa, contra particulares. É essa a diferença aí, ou seja, a ação civil pública não tem esse caráter político do cidadão entrar, nós não podemos entrar com ação civil pública, por exemplo, e nem tem essa questão do interesse público, ou seja, é possível uma ação civil pública prosperar sem qualquer relação com a administração pública, o que não acontece na ação popular. Então, já está vendo aí as diferenças, né, substanciais dessas duas ações. Pois bem, a ação popular tem que origem? Gente, a ação popular, ela, pelo menos aqui no Brasil, ela chegou só em 85, né? 1985, né? Estávamos ali vivendo o auge da redemocratização, era o fim do governo de João Figueiredo e o início de um governo civil de José Sarney. O Brasil, naquele ano, estava aprovando uma emenda constitucional que marcaria eleições para uma Assembleia Constituinte que formaria, que votaria e publicaria, promulgaria esta Constituição de 88. Então, aquela conjuntura democrática exigiu, e havia há muito tempo, um pedido de que o Brasil seguisse uma ideia que tinha muito forte nos Estados Unidos, das ações coletivas, né? Eles chamam lá de class actions. Vou colocar aqui no Moodle para vocês, tá? Que são as ações coletivas dos Estados Unidos, ou seja, a possibilidade de que a coletividade tivesse representantes, né? Não seriam cidadãos, seriam instituições, associações, enfim, que pudessem agir coletivamente em benefício de interesses, de direitos, de bens, né, de repercussão coletiva. E assim o Brasil segue essa ideia que é americana, de ações coletivas. A redemocratização permitiu isso, né? Houve um anteprojeto feito pelo Ministério Público de São Paulo à época, e finalmente foi aprovada a Lei 7347 de 85. Essa é a lei federal
que regulamenta a ação popular, que foi recepcionada. Ela foi alterada pela Lei 11.448 de 2007, que, dentre algumas alterações, acrescentou de forma correta a Defensoria Pública como um dos possíveis legitimados. Ela não estava na redação original da lei. A Defensoria Pública passa a ter um prestígio constitucional só em 88, todo mundo sabe disso, quando é elevada à condição de função essencial à justiça. Então, falando em legitimados, quem são os legitimados? Se na ação popular são cidadãos, e agora na ação civil pública? Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, municípios e Distrito Federal, as pessoas jurídicas de direito público interno, da administração pública direta, né, são os 4 entes federados, as pessoas da administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. E, para fechar, uma novidade legal, associações privadas, né, desde que estejam constituídas há pelo menos um ano, tem essa ressalva aí, e que, dentre as suas finalidades, se inclua aquela proteção específica, ou seja, a Associação Brasileira de Defesa dos Animais, se for entrar com a ação civil pública, tem que ser voltada para a questão ambiental com relação, por exemplo, à fauna. Estou dando aqui um exemplo, não pode entrar com a ação civil pública envolvendo aumento abusivo de mensalidade escolar, uma associação de defesa de animais, ou seja, tem que estar nas finalidades daquela associação aquele direito, aquele interesse coletivo consignado na ação, tá? Então, professor, por que essa exigência de um ano para a associação? Para evitar o oportunismo, para evitar que uma ação seja criada, uma associação, perdão, seja criada às pressas para se aproveitar de uma oportunidade de entrar com a ação civil pública. Não. É preciso que ela já tenha um ano, pelo menos, né, de estabelecimento, legalmente constituída, né, que seus estatutos sejam publicados em cartório, ou seja, a associação realmente funcionando para que não seja o oportunismo. Então, é uma possibilidade de uma associação privada poder entrar com esta ação, que aparentemente é uma ação voltada para instituições públicas, né, como o Ministério Público e a própria Defensoria Pública. Então, a ação civil pública, ela tem essa lei 7347 de 85 como a sua regulamentação legal, não está na Constituição no rol de garantias fundamentais, não é um remédio constitucional, muito embora seja uma ação constitucional de natureza civil e caráter coletivo, tá? E está prevista lá no artigo 129, inciso 3º, dentre as atribuições do Ministério Público. Professor, o senhor falou aí que nesse artigo 129, inciso 3º da Constituição, fala-se inquérito civil. Quer dizer que toda ação civil pública tem que partir de um inquérito civil? Não. Da mesma forma que a ação penal parte de um inquérito penal, aqui também existe a possibilidade de um inquérito civil. Entretanto, o inquérito civil é uma peça exclusiva do Ministério Público. Ou seja, só ele, se for, por exemplo, a Defensoria, a autora, ou a União, ou essa associação que eu acabei de falar, não existe, não tem essa possibilidade de inquérito civil. Aqui é o Ministério Público, no seu poder-dever de querer investigar, de querer ter mais subsídios para impetrar. A Lei 7347, inclusive, diz que quando o Ministério Público faz um inquérito civil e chega à conclusão de que não é caso de inquérito, de ação civil pública, perdão, o que ele faz? Ele arquiva e joga fora? Não. Ele tem que comunicar ao Conselho Superior do Ministério Público, olha aí a situação, para que este se manifeste. Se manifestar pela... Se o conselho entender que o promotor, lá o Ministério Público, estava correto, realmente não era caso de ação civil pública, arquiva-se, beleza. Mas e se o Conselho Superior do MP entender que era sim caso, ou seja, o inquérito civil tinha elementos que poderiam fomentar uma ação civil pública e o promotor não fez por alguma razão, o que faz? Obriga ele a fazer? Não. Mas pode nomear um outro representante do parquê para impetrar esta ação civil pública. Ou seja, a questão do inquérito civil é bem interessante e botem aí, é exclusiva do Ministério Público. Professor, o senhor disse mais cedo que a ação civil pública tem um objeto mais elástico do que a ação popular, e é verdade. Para vocês terem uma ideia, a ação civil pública tem, de acordo com a lei 7347 de 85, lá no comecinho dela, praticamente 10 possibilidades, 10 objetos, né, comparado aos 4 lá da ação popular. Então, a gente tem meio ambiente, né,
ou seja, combater danos, prejuízos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, inclusive, a ordem econômica, a ordem urbanística, a questão ética, a questão da imagem, né, de grupos raciais, étnicos, ou seja, qualquer atentado à questão de grupos no Brasil, e a lei ainda vai além, ainda coloca assim, quaisquer outros interesses ou direitos difusos ou coletivos, ou seja, o espectro aí de atuação, de utilização da ação civil pública é muito grande comparada à ação popular. Então, você pode pensar que esta ação civil pública ela é mais importante, ela é mais usual, ela é mais decisiva do que, até pelo leque de opções, do que a ação popular. Só que não, porque a ação popular está à nossa disposição, né? Infelizmente, não há uma cultura no Brasil para se utilizar. As pessoas não conhecem este instrumento de soberania popular, tem esse receio também. E, realmente, Ministério Público, especialmente, Defensoria Pública, tem feito muito uso da ação civil pública, inclusive lá do caso de Brumadinho, né? Todo mundo sabe que daquele desastre ambiental que aconteceu em Minas Gerais, né? Por conta de uma atitude lá, talvez omissa, da Vale do Rio Doce, a companhia, né, uma empresa privada, e a ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Mineiro contra a Vale. Então, isso seria inimaginável numa ação popular. Por quê? Porque tem que ter administração. Deveria ter comprovada a falha da administração, de algum funcionário da administração. Ali não, ali foi empresa privada, causadora daquele desastre, né? Então, cabe a ação civil pública, como eu disse, contra empresas particulares. A ação civil tem essa possibilidade, que não tem na ação popular. Então, neste ponto, parece que ela tem realmente mais usual do que a ação popular. Mas eu vejo mais pelo lado do Ministério Público e Defensoria, especialmente esses dois aí, que realmente tem, especialmente o MP, mais essa utilização de ação civil pública. Outro exemplo, contra o aumento abusivo de mensalidades escolares, feito aí pelas instituições privadas de ensino, o Ministério Público tem batido muito, a própria Defensoria também tem batido muito nisso, ação civil pública nesse sentido, para combater abusos, né? Ou seja, estão falando de abuso à ordem econômica, né? Imagina, por exemplo, uma ação civil pública para combater uma utilização errada da malha viária na cidade, uma construção que venha a causar um dano urbanístico, né? O direito urbanístico é o direito do plano diretor, da lei de zoneamento urbano, de parcelamento do solo urbano, toda essa problemática com a ordenação territorial que tem a cidade. Existe uma ciência, né? Uma disciplina jurídica, na verdade, que trata aqui o direito urbanístico, e atentada à ordem urbanística está lá, como um dos possíveis objetos da ação civil pública. Beleza, gente? Então, agora alguma semelhança entre essas duas ações, né? Ambas são ações que buscam interesse coletivo, né? Tem essa ideia de se pensar no transindividual, de se pensar no meta-individual, ou seja, os seus destinatários não são determinados especificamente, mas são determináveis, ou muitas vezes indeterminados, como é o caso do consumidor, do meio ambiente. Então, tem essa similaridade, são ações de vieses coletivos, de fato. A questão dos efeitos erga omnes, também, que já falamos aqui, também cabe para a ação civil pública, na mesma situação da ação popular. A questão de liminar também é cabível, essa ideia de invalidar o ato, de ressarcimento, ou seja, elas têm uma tramitação muito similar, né? Por isso que são ações que muitas vezes são estudadas em conjunto. Entretanto, as diferenças, nós mostramos aí, são muitas, né? Especialmente na questão da legitimidade, né, que nós tratamos aqui, que é mais ampla para a ação civil pública, quer dizer, mais ampla, vírgula, né? A ação popular são cidadãos, e isso estamos falando de milhões de pessoas. Entretanto, a ação civil pública são instituições, são pessoas jurídicas, né, que têm essa condição de impetrar uma ação civil pública. A competência também, né, outra questão também de similaridade entre as duas ações, também é primeiro grau, também tem a mesma lógica, que federal ou estadual, o que importa é o local que ocorrer o dano, ou seja, aquela ação civil pública contra a Vale, naturalmente está correndo em Minas Gerais, né, então, essa aqui no primeiro grau, ou seja, estamos falando de
de uma ação que, assim como a ação popular, tem essa questão da competência ser de primeiro grau. Me parece uma tônica das ações coletivas, também assim nos Estados Unidos, ou seja, de estimular. Porque se de fato tivesse que se preocupar com questões de competência, poucas pessoas ou instituições teriam aquela vontade, né? Porque teria essa dúvida, essa dificuldade de viajar, de protocolar a petição em outro local, enfim, de ter essa dúvida. Não, é primeiro grau, seja ele federal ou estadual, no local que o dano acontecer. Então, facilita bastante, e assim como nos Estados Unidos, o Brasil segue essa ideia de competência de primeiro grau. A questão do litisconsórcio também é facultativo, tá? Eu disse lá na ação popular que o litisconsórcio era facultativo, ou seja, não é preciso colocar todos os 3 possíveis legitimados passivos, né? Ou seja, não tem como a gente muitas vezes saber quem é a autoridade, quem é o funcionário, quem é a empresa beneficiária, né? Mas aqui na ação civil pública também tem a mesma situação, porque eu estou falando de particulares, mas, pelo amor de Deus, a ação civil pública também cabe contra a administração pública, claro, né? Quando se fala, por exemplo, de patrimônio público e meio ambiente, isso também pode ser causado, esse dano pode ser causado pela própria administração. Então, a ação civil pública também serve para combater atos da própria administração. Eu apenas falei da questão privada por ser uma diferença interessante comparada aí à ação popular, que tem que ter necessariamente o interesse público lesado, ou na iminência de ser lesado. Então, pessoal, uma coisa que eu acabei falando para a ação popular, que também se repete aqui, que é a questão da desistência. Ou seja, se também agora a desistência da ação civil pública tem um detalhe. A desistência só vai ocorrer, só é admitida se for da associação. A associação lá privada é a única pessoa jurídica de direito privado que pode entrar com ação civil pública. Por quê? Porque ou é o Ministério Público, ou é a Defensoria Pública, instituições públicas, né, de direito público, ou União, Estado, Município, Distrito Federal, ou as 4 pessoas da administração indireta, empresa pública, economia mista, autarquia ou fundação. Ou seja, estamos falando de administração pública, estamos falando de instituições dessa natureza, mas há a possibilidade de uma associação privada. E a associação privada, ela tem a possibilidade por exemplo, ser extinta. Né? E se ela é extinta, como é que a ação pode prosperar? Né? Ou seja, ela pode desistir, ou seja, sendo uma desistência da associação privada, há a possibilidade de qualquer outro dos legitimados poder tomar a frente, né? O Ministério Público ou qualquer outra, a União, o Estado, o município, a Defensoria, enfim. Coisa que ocorre também com a ação popular, como nós já falamos aqui, é outra semelhança, ou seja, se na ação popular o cidadão desiste ou deixa de ser cidadão, no caso do naturalizado, que tem cancelado seu registro de naturalização, sua inscrição, ou tem os seus direitos políticos suspensos, ou seja, não tem como ele manejar, continuar a tramitar aquela ação, qualquer outro cidadão pode se colocar como um litisconsórcio aí, ou seja, pode aparecer para dar continuidade, ou o próprio Ministério Público pode fazê-lo também em até 30 dias, de acordo com a Lei 4717 de 65. Bom, a ação civil pública, para a gente tentar aqui finalizar, a ação civil pública, gente, ela se caracteriza também por ter finalidade primária e finalidade secundária, o objetivo, se preferirem, né? O que é a finalidade primária, o objetivo primário da ação civil pública? Proteger os interesses coletivos e difusos, ou seja, esses interesses, esses direitos que estão espalhados, onde não é possível, muitas vezes, determinar quem são os beneficiados. Por exemplo, de uma propaganda enganosa. Quem são as pessoas que estão sendo prejudicadas numa propaganda enganosa? Ou de uma empresa que vende produtos vencidos? Quem são as possíveis pessoas prejudicadas? Não sabemos, tecnicamente, denominá-las, mas sabemos que elas existem. Ou seja, estamos falando de direitos que transcendem o individual, mas que também não são direitos sociais. Quando eu falo, por exemplo, de direito à saúde, eu estou falando de uma perspectiva social. Todos têm direito à saúde, mas se eu falo direito do consumidor, eu tenho que saber quem é o consumidor. Não são todos. Nem todo mundo consome naquela farmácia, naquele supermercado, nem todo mundo comprou aquele carro que tem uma peça lá que tem que ser trocada, e a gente vê na propaganda da televisão. Você que comprou o veículo tal, marca tal, procure a concessionária mais próxima. Estamos falando de um direito individual homogêneo aí, ou seja, é um direito individual, mas que tem várias pessoas que não estão
não tem nenhuma relação com você, mas estão relacionadas por aquele fato. Ou seja, a gente lembra muito o que está escrito lá no Código de Defesa do Consumidor, esses interesses, esses direitos difusos e coletivos. É essa a finalidade da ação civil pública, proteger esses interesses, questão urbanística, questão consumerista, questão ambiental, questão de patrimônio histórico, paisagístico, artístico, estético, a questão de imagem de grupos étnicos, religiosos, ou seja, estamos falando de interesses que transcendem o indivíduo, ou seja, essa é a finalidade primária, o objetivo primário da ação civil pública, proteger esses interesses, esses direitos. Daí a necessidade de ação coletiva, ou seja, evitar que cada um busque individualmente esse direito, ter uma ação que mais otimize aquela situação e resolva a demanda com efeitos erga omnes. Agora, o efeito, a finalidade ou objetivo secundário é a invalidação do ato, é a condenação, ou seja, o ressarcimento, é justamente o que se pede na ação. Ou seja, existe uma finalidade básica, primária, que é proteger esses interesses que eu acabei de falar, difusos e coletivos, essa finalidade primária, básica de uma ação civil pública, e existe uma finalidade secundária, mas que é mais específica, que é essa finalidade de invalidar o ato, de anular o ato, se for o caso, de cobrar um ressarcimento, se esse ato não puder mais ser anulado, como, por exemplo, um desastre, como nós falamos aqui, não há como mais reverter aquilo, a não ser a indenização. Então, as ações coletivas, no caso específico aqui da ação civil pública, tem essas finalidades, esses objetivos. Tá bom, gente? Então, em resumo, deixa eu ver se faltou alguma coisa a falar aqui para vocês. Acho que não, acho que foi tudo aí sobre, ou pelo menos é o mais importante, sobre a ação civil pública. Só duas informações importantes ainda para a gente fechar. Em primeiro lugar, a Lei 7347 de 85, ela traz algumas situações em que não cabe a impetração de uma ação civil pública para, por exemplo, proteger danos relacionados a tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou quaisquer outros fundos com essa natureza. O FGTS, todo mundo sabe, é um fundo federal que garante o tempo de serviço. Ou seja, relacionado a estes temas, tributos, contribuições previdenciárias e FGTS e outros fundos, não se admite a impetração de ação civil pública para proteger. Por quê? Porque esses interesses podem ser individualizados. Ou seja, as contribuições previdenciárias, os tributos, taxas, impostos, contribuições de melhoria, enfim, contribuições sociais, contribuições previdenciárias e fundos como o FGTS, eles são individualizados, ou seja, cada prejudicado com relação ao tributo, cada prejudicado com relação à contribuição previdenciária ou ao fundo, ou algum fundo, aí no caso o FGTS e outros, deve manejar suas ações específicas, individuais. Então, não cabe ação civil pública nessas situações. Outro ponto que eu queria finalizar na ação civil pública é com relação ao Ministério Público, O Ministério Público, ele atua obrigatoriamente na ação civil pública. Ou ele é autor, claro, ele vai estar participando da ação civil pública, e se ele não for autor, ele obrigatoriamente tem que acompanhar toda e qualquer ação civil pública, ou seja, ele vai ser custos legis ou fiscal da lei, acompanhando o devido processo legal que deve ocorrer na tramitação desta ação. Então, você pode colocar aí que o Ministério Público é a única instituição que obrigatoriamente vai estar participando do julgamento de uma ação civil pública, ora como autor, é um dos legitimados, ora como custos legis ou fiscal da lei, aí controlando, fiscalizando o cumprimento do devido processo legal. Tá bom, pessoal? Então, finalizando aí a nossa aula, com 15 minutos, de antecedência, acho que eu falei muito rápido, gente? Desculpem, mas pelo menos está gravado, então dá para vocês acompanharem. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, no YouTube, depois eu mando o link. Eu queria agora abrir o espaço para vocês perguntarem, para algumas dúvidas, o que vocês podem aí acrescentar.
O Paulo já está dando presente aqui. Não acabou não, Márcio. Segura aí, tem mais 15 minutos, né? Vamos conversar mais um pouquinho sobre essas duas ações, tá? É que hoje foi direto, sem travamento. É verdade, Iago. Hoje a coisa aqui funcionou bem, graças a Deus. A internet está aqui bombando. E, enfim, foi possível a gente não ter... Porque realmente perde muito tempo, né? Com trava para cá, trava para lá. E acaba que a gente não tem essa fluidez que hoje aconteceu, né? Então, ainda bem que eu estava prevendo a gente até não ter tempo, estava com medo, estava meio que acelerado também com medo do tempo, mas graças a Deus a gente terminou, foi com 15 minutos aqui de antecedência. Mas eu queria que vocês me perguntassem aí, professor, o que vai cair na prova sobre essas duas ações? Pode perguntar, não tem vergonha não, né? Você vai cobrar diferenças, as semelhanças, funcional, remédio funcional, o outro não é. Essa questão do objeto. Olha, eu vou fazer aqui uma pergunta para você, pergunta de prova. Já que vocês não querem perguntar, eu pergunto. A pergunta é a seguinte: é possível afirmar que o objeto ou os objetos de uma ação popular são os mesmos da ação civil pública, só que na ação civil pública são os mesmos da ação popular e outros? Ou tem uma diferença aí? O que vocês acham? Duas respostas. A primeira é: a ação civil pública tem os mesmos objetos da ação popular e acrescenta outros, como a gente já sabe, né? Eu falei aqui de 10 incisos lá na Lei 7347. Ou então a resposta é a seguinte: a ação civil pública de fato tem mais, né? Digamos assim, tem um objeto maior. Só que nem todos, os poucos que estão lá na ação popular, não necessariamente vão ser repetidos na ação civil pública. É isso que eu quero saber, não sei se vocês me entendem. O que vocês acham? Pergunta boa, né? De prova, né? De prova. Casquinha. Opa! Por que não, né? Por que não? Eu vou responder. Estão tímidos aí, com vergonha da gravação, não querem a voz de vocês aí no YouTube. Então eu vou responder. A resposta é não. Sabe por quê? Em algum momento vocês me viram falar, me ouviram, né, falar em moralidade administrativa, por exemplo, lá na ação civil pública, né? De fato, não. Outro caso é o patrimônio cultural. Também não aparece lá na ação civil pública. Fala em patrimônio artístico, estético, histórico fala, mas não fala o cultural, histórico, turístico e paisagístico, né? Não tem o cultural. Entretanto, essa questão merece um reparo, merece uma observação, é boa de subjetiva. Por quê? Lembra que eu falei que na ação civil pública, além de ter 10 casos, um dos 10 é assim: quaisquer outros interesses difusos ou coletivos? Ou seja, fica meio vago isso, né? Ou seja, se você entender, por exemplo, Vixe Maria, tem alguém de fora aqui querendo entrar, Paulo Henrique Gurgel, acho que ele errou de janela aí, gente. Ou então algum colega que está entrando com outro nome, né? Mas a gente está encerrando a aula, eu acho que não cabe não vou arriscar não, fosse pelo menos no começo. Bom, então, voltando, quaisquer outros direitos ou interesses difusos e coletivos dá margem para muita coisa, né? Mas moralidade administrativa, eu acho que é um tema tão específico, né, que envolve mais a administração pública, né, o zelo com a honestidade, a probidade, já pode até margear essa ideia coletiva, mas eu vejo também mais algo voltado para o próprio interesse público, né? Ou seja, os atos da administração têm que ser legais, mas também tem que ser probos, honestos, morais, né? É a ideia também da legitimidade, não só da legalidade do ato, é o que marca o Estado Democrático de Direito, ou seja, não é só na lei que tem que se basear as coisas, mas também na legitimidade, no merecimento, na justiça, na boa-fé, na honestidade, na probidade administrativa. Então, não são os mesmos, né? Se você forçar um pouquinho a barra, dá para entender aquela questão lá de quaisquer outros interesses ou direitos coletivos, mas, tecnicamente, não há moralidade administrativa como um dos objetos, possíveis objetos, da ação civil pública, né? A Suelen disse que a internet dela caiu, eu só consigo conectar agora. Talvez fosse até a Suelen, né? Com o nome de outra pessoa, mas tem que me avisar, né? Se é você, enfim, eu não sei quem era a pessoa que apareceu aqui, eu já decorei todo mundo, então quando vem alguém diferente, eu fico um pouco assustado, né? Enfim,
até porque é uma aula gravada e tal, pode chegar alguém aí gritando e tentando tumultuar, então a gente tem que ter também esse cuidado, né? Então, pessoal, essa foi uma pergunta que eu lancei aqui agora para vocês, né? Interessante pergunta. Eu queria saber de vocês o seguinte: se há alguma possibilidade do cidadão, de qualquer um de nós aqui, participar de uma ação civil pública, né? É possível que a gente consiga participar de uma ação civil pública ou só dá para participar de uma ação popular? Bom, participar como parte mesmo, só ação popular. O cidadão tem essa prerrogativa e é prerrogativa constitucional, né? Você está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Entretanto, apesar do cidadão não ser um dos legitimados, né, a impetrar uma ação civil pública, mas nada obsta que ele junte documentos, que ele procure o Ministério Público, a Defensoria, a União, enfim, a própria associação a qual ele pertence, e ele traga esses subsídios, né? Traga todo esse arsenal de documentos, de comprovação de que está havendo ali um desrespeito a qualquer dos objetos da ação civil pública. Então, é uma forma, né, mais discreta, mas também é uma forma de participar. Então, você pode dizer o seguinte: o cidadão não é parte, né, oficial de uma ação popular, é verdade, mas ele pode sim participar indiretamente através dessa contribuição, dessa denunciação, digamos assim, para que instituições como o Ministério Público ou Defensoria ou a própria associação, ele não precisa nem participar da associação, digamos que eu tenha algum tipo de documento comprovando um desrespeito, aí, um dano a qualquer desses interesses coletivos, eu vou numa associação específica que eu, enfim, tenho algum conhecimento, não, apesar de não participar, e levo para eles analisarem, e se eles tiverem mais de um ano legalmente constituídos, e dentre as finalidades institucionais daquela associação tenha essa matéria, ou seja, aquilo está dentro do campo de atuação, né? Ou seja, é o interesse de agir processual, que é até uma condição da ação, aí tudo bem. Aí ela pode entrar a associação com relação. Então, cuidado, na prova eu posso colocar alguma pegadinha, tipo assim, uma associação privada entrar com uma ação civil pública sem deixar clara a pertinência temática, dos legitimados ativos aí, Ministério Público, Defensoria Pública e as 8 pessoas da administração pública. Por que 8? 4 da direta, União, Estado, Municípios e DF, 4 da indireta, autarquia, empresa pública, economia mista e fundações. Tirando essas pessoas aí, que não precisam demonstrar pertinência temática, a associação precisa, ou seja, tem que estar nas finalidades daquela associação aquela matéria, ou seja, é uma associação de moradores, por exemplo, de uma cidade que é arrasada por por exemplo, uma destruição, como foi o caso aí de Brumadinho, muito embora quem entrou com a ação foi o Ministério Público de Minas Gerais, mas poderia ter sido uma associação da cidade, né, por exemplo, moradores da cidade, enfim, tem que ter essa relação. Não poderia ser uma associação, por exemplo, né, de defensores da natureza, da natureza não, dos animais, se bem que muitos animais também morreram naquela tragédia, né, não foram só seres humanos que padeceram. Então, assim, em tese também daria para abrir um pouquinho esse leque, né, mas tem que ter uma pertinência, tem que ter um interesse de agir processual para que esta ação civil pública realmente prospere, tá? Senão, naturalmente, haverá aí a inépcia da inicial e a justiça vai extinguir aquilo sem julgamento de mérito. Lembrando que extinção sem julgamento de mérito não atinge a coisa julgada material, ou seja, é possível outra ação civil pública ser impetrada, não faz coisa julgada, não transita, na verdade, não preclui daquele direito de manejar outra ação civil pública, tá bom? Tudo bem, Sueli entrou com o perfil do namorado, beleza, sem problema, eu vou te dar a presença, não se preocupa não. Então, acho que é isso, né, gente? Eu trouxe aqui 2 perguntinhas, já são 8h10, né? Então, eu vou fazer a chamada final, e se alguém lembrar de alguma pergunta aí nesse caminho, vocês podem me perguntar, tá? Se não quiserem perguntar aqui na gravação, podem perguntar no privado do WhatsApp. Então, eu vou encerrar a gravação, e aí a gente finaliza a aula, tá bom? Deu aí 1h e 15, mais ou menos, de aula, 1h20.